Povo de Deus, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, a todos os amigos, ouvintes, que estão agora atentos a essa palavra. Estaremos agora estudando mais uma lição maravilhosa, cujo o tema é sobre a construção dos muros. Nós já estudamos a lição de número 4, onde fala sobre a construção do templo enfrentou oposição. Que lição maravilhosa, onde que nós vemos ali várias oposições se levantando contra aquela construção. Não é diferente nos dias de hoje, quando nós levantamos para fazer a obra do Senhor, vem muitas pedradas. Muitas pessoas lançam as suas setas malignas, falando mal, criticando, murmurando, até mesmo com atos de violência contra a obra do Senhor. Aqui, nessa lição, o texto áureo diz que assim edificamos o muro. E o muro cerrou-se até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, verso 6. Nós observamos ali que o muro foi até a sua metade. O muro ele não se concretizou, mas quando ele chegou até a sua metade, oposições se levantaram de uma forma tão grande que eles tiveram que parar. Porque uns foi fofocando, foi entregando, foi julgando, foi levantando calúnia de um jeito, de outro, até chegar no governador. E aí, ele, não conhecendo o projeto de Deus, ele manda parar a obra. E a obra ficou parada durante 15 anos. A gente observa aqui, na lição de número 5, essa obra ela ficou parada durante 15 anos. Não foi 15 dias, foram 15 anos. Por causa de um decreto de um governador. Mas a obra é de Deus e ela não para. Ela até dá um tempo, mas ela não para. Porque quem prometeu foi Deus. Foi Deus que falou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na nossa quinta lição, nós estudamos sobre Zorobabel recomeça a construção do templo. Observa que na lição 4, eles estavam fazendo os muros, tapando as brechas, Agora na lição de número 5, Zorobabel ele recomeça a construção do templo. Por quê? Estava em ruína, ainda não tinha terminado, então precisava de um recomeço. Muitas das vezes nós precisamos de um recomeço em nossa vida. Voltar ao primeiro amor, consertar o altar, nos colocar em uma posição diante de Deus, porque nós somos o templo do Deus vivo, porque o Espírito de Deus habita em nós. Deus, nesta quinta lição aqui, ele usa um governador. Zorobabel dá a ele uma visão, toca no coração dele, ele abre a mão. Deus usa também Josué, um sumo sacerdote, e fala com ele: olha, troca suas vestes, se santifica. O meu templo é local de adoração e de santificação. Olha as suas vestes, olha a sua posição, olha onde você está. E Deus usa também nesse negócio aqui, quem? Zorobabel. Deus usa Esdra. Deus usa esse sacerdote para recomeçar a construção do templo. E dando sequência na nossa lição, eles estavam consertando o templo, na lição de número 5. E agora, Neemias, ele reconstrói os muros. Você observou que na lição 4, o muro ficou parado pela metade? Porque eles estavam abusando, estavam levantando oposições, falando que até mesmo se uma raposa pousasse naquele muro, aquele muro ia cair porque não tinha fundamento. Mas nós temos sim fundamento. E o nosso fundamento está na palavra de Deus. O nosso fundamento como cristão não está em livros de autoajuda. Os nossos fundamentos como cristão não está na palavra de professor A ou professor B, ou teólogo A ou B. Não, o nosso fundamento está na Bíblia Sagrada. A verdade absoluta.
E é importante eu abrir um leque para essa palavra, a verdade absoluta, que muitas pessoas hoje não têm a Bíblia como a palavra, a verdade absoluta. Muitas pessoas têm até a Bíblia, mas falam, não, é porque eu li em tal livro. Olha, a palavra de Deus, ela é absoluta, ela não é relativa. Estamos vivendo num mundo relativado, onde que, o que eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e eu penso nisso, eu penso naquilo. Mas quando nós abrimos a Bíblia, ela mesma diz que toda, não é só o Velho Testamento, não é só o Novo Testamento, toda Escritura, a palavra, toda a palavra, divinamente inspirada por Deus, que é a Bíblia. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é apta para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Você quer ser um bom pastor? Leia a Bíblia. Você quer ser um bom professor? Leia a Bíblia. Um bom aluno? A Bíblia. Um bom pai? A Bíblia. Um bom crente? A Bíblia. É lógico que é bom você ler livros, é interessante, vai te ajudar, vai te esclarecer, vai te facilitar, vai. Ou Deus ele inspira autores seculares para trazer palavras, porque a própria Bíblia diz que ele fala de várias maneiras, e vários métodos, e vários modos diferentes. Vai te ajudar. Mas nunca tira a Bíblia. Nunca relativa a Bíblia. Porque a Bíblia ela não é relativa. A Bíblia ela é absoluta. E o que foi no passado ainda continua sendo. Porque a palavra de Deus ela não tem variação. É a palavra de Deus. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O título da nossa lição de número 6 hoje é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. É importante nós observar que reconstruir é muito mais difícil do que construir. Quando você vai construir, você coloca cada coisa no seu canto certinho para você começar a construir um muro. Agora você reconstruir algo que já foi parado, algo que já foi derrubado, algo que está depredado, é muito mais trabalhoso. É muito mais difícil. E o que nós vamos aprender nessa lição é que eles precisaram colocar as coisas em ordem. Fazer uma reunião. Ajuntar. Neemias aqui, ele recebe a autorização do rei. Ele vai fazer esse muro. Porém, o que acontece? Ele não sai falando antecipado o que ele vai fazer, o que ele deixa de fazer. Ele ajunta os magistrados, em outras palavras, ele ajunta a sua equipe de trabalhadores, vai à noite fazer uma varredura no local, vigilância com o que fala, vigilância com quem está falando. É o que eu aprendo nessa lição. Neemias, ele sai à noite, quieto, sem falar nada com ninguém. Ajunta a sua equipe e elabora um plano. Tem muitas coisas que nós não podemos falar. Não podemos abrir a boca. Porque o inimigo, ele está de olho nos planos que Deus tem em nossas vidas. E se nós abrirmos a boca, a oposição vai ser pior. E aqui o que eu aprendo é que Neemias, ele reconstrói os muros de Jerusalém. O textual diz assim, olha, nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, ou de desolação, de destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, verso 18. Isso aqui é uma profecia messiânica sobre Jerusalém. Nunca mais se ouvirá de violência. Está falando sobre um milênio. Está falando, Isaías aqui, ele está profetizando sobre o futuro de Jerusalém. Não é o que
nós estamos vendo hoje. Mas isso é para o futuro, porque Isaías, ele era um profeta messiânico. Ele foi o profeta que mais profetizou sobre o Messias. E é interessante a gente observar aqui que Isaías ele tem 66 capítulos. Alguns estudiosos dizem que Isaías é a miniatura da Bíblia. Se você não lê a Bíblia toda, mas lê Isaías do capítulo 1 até o capítulo 66, você vai ter um resumo básico da Bíblia. Porque o importante é você ler ela toda, você estudar ela toda. Você vai entender aqui que Isaías está profetizando de que Jerusalém, no futuro, nunca mais vai se ouvir de violência. Os seus muros serão o que é chamado de que? Salvação. E as tuas portas louvor. Eu lembro que nós tivemos uma lição passada aí, onde falou sobre o sacrifício, sobre o holocausto, sobre o êxodo, sobre o tabernáculo. Que lição maravilhosa, o quanto que eu aprendi naquela lição. Sobre as colunas, né? Sobre o altar de bronze, sobre os catiçais, sobre você olhar aquele tabernáculo por fora, você não via beleza alguma, mas quando você adentra dentro do tabernáculo, você ia ver o significado, a grandeza. E quando você chegava na porta, aquele tabernáculo, olhando assim pelas cortinas do lado de fora, parecia algo assim simples, mas quando você chegava na porta, aquele mosaico, aquele desejo, aquele desenho, ele te chamava a atenção para que você entrasse para dentro. Mas quando você entrasse para dentro, você viu que o holocausto, o local do sacrifício. Aquela porta estava representando Jesus. Quando ele falou, eu sou a porta, entrai. Entrai, sairais e acharás pastagem. Jesus é como estava representando aquela porta daquele tabernáculo. Era a porta mais linda. Aquilo ali chamava atenção. As pessoas adentravam, ofereciam o seu sacrifício. Mas quando entravam no Santo dos Santos, era só um, o sumo sacerdote. Hoje nós temos o livre-arbítrio. Hoje nós temos o nosso sacrifício para apresentar o altar do Senhor. E como está o nosso altar diante de Deus? Que lição linda. Foi a lição sobre o tabernáculo. Agora, esse texto de Isaías aqui no capítulo 60, verso 18. Ele está falando que Jerusalém, aonde Jesus Cristo começou, aonde Jesus escolheu o seu povo, aonde Jesus Cristo fez aqueles milagres, essa mesma Jerusalém, ela vai ter os muros, proteção de Deus, milênio, porque Ele vai governar. E aí ainda diz que os teus muros será chamada de salvação. Chega de violência, chega de desolações, chega de destruição. Chega, isso vai acabar no milênio de Cristo, quando Cristo governar literalmente aqui na terra. Isso vai acabar. As tuas portas serão chamadas louvor. Louvor ao único que é digno de receber toda a glória e toda a adoração. A verdade prática diz aqui, olha, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Precisamos nos despertar. Precisamos acordar. Estamos adormecidos. Precisamos colocar a mão na massa. Eu fico fazendo uma comparação, às vezes lendo aqui, como que eram os nossos cultos antes desta infeliz pandemia e como está sendo nossos cultos agora. Quantas pessoas estavam com aquela disposição toda, indo aos cultos, com aquele primeiro amor, e agora se esfriou? Agora não quer mais parar, mais continuar? Estão arrumando desculpa. Nós somos o templo do Deus vivente. O nosso culto tem que ser um culto racional.
não é um culto irracional, um culto sem razão, um culto sem pensamentos, um culto aleatório. Não, nosso culto tem que ser um culto de razão, de adoração, de louvor ao Deus verdadeiro. Ainda que não está tendo culto nas congregações, ainda que não está tendo culto, mas nós temos a oportunidade de estar pregando, de estar fazendo uma live, de estar evangelizando, de estar visitando aquele que não tinha tempo, porque muitas das vezes, tenho que ir para a igreja, agora é a oportunidade de você ir. Agora muitos chegaram à conclusão e abriram a sua mente e entenderam, depois dessa pandemia, de que culto não é só na igreja, culto é onde você está. Porque a trombeta vai tocar. E tocando a trombeta, aonde você estiver, ou no lar, ou na casa, e você estiver preparado, você vai subir. O nosso culto tem que ser um culto de adoração ao Senhor. E nós precisamos nos despertar. O Senhor está tocando, o Senhor está falando, as trombetas estão tocando, a natureza está gemendo, a igreja está gemendo, o Espírito está gemendo. Está escrito em Romanos 8. O mundo já não está entendendo, mas Deus está falando, as pedras estão clamando, a palavra está sendo anunciada, o Evangelho está sendo anunciado, apesar das perseguições, apesar das oposições. Quantas têm enfrentado oposições? Quantos missionários têm sido mortos? Estude um pouco sobre a Coreia do Norte, um dos principais países que persegue cristão, que mata cristão. Aqui no Brasil nós temos a liberdade de glorificar, de clamar, de louvar ao Senhor, até mesmo em praça pública. Vai fazer isso lá na Coreia, na China, na Índia, no Paquistão. Os 50 países que mais perseguem, que mais mata cristão, onde que eles matam, escravizam, em pena capital. Mas Deus, Ele tem nos dado a oportunidade. E nós estamos dormentes. Precisamos nos despertar. Jesus vai voltar. Assim como foi nos dias de Noé, né? Noé ele foi avisado por Deus que Deus ia destruir a terra com a chuva. E o povo fez o quê? Nem aí. Porém, o dilúvio veio, porque a palavra não foi minha, a palavra foi de Deus. E Ele falou que Ele vai voltar. Ele falou que as profecias iam cumprir, e está se cumprindo. Observa o povo de Beirute, semana passada. Quem diria que ia acontecer aquilo? Apesar da situação daquela cidade, está no caos de inflação, de desemprego total. A situação não estava bonita. Mas, de uma hora para outra, arrasou-se a cidade. Acabou-se a cidade. Quem esperava aquilo? Quem comentava sobre aquilo? Mas a palavra de Deus também nos diz a mesma coisa. Quando nós acharmos que estamos em paz, estamos seguros, somos dono do pedaço. Cuidado, vigiai, porque pode ser nessa hora a vinda do Filho do Homem. Que lição linda! Lendo a leitura bíblica em classe, nós vemos aqui o episódio de que Neemias, ele era o copeiro do rei, ele chega diante do rei com um semblante triste. O rei pergunta a ele: o que está acontecendo, Neemias? Aí ele falou assim: eu queria visitar a terra dos meus pais, o sepulcro do meu pai. Por quê? Porque a terra lá está destruída, os muros estão caídos, está uma desolação total, porque Anani, que era o irmão dele, tinha contado para ele, e ele se entristeceu muito. E o rei, ele conhecia o coração, ele conhecia o semblante, ele conhecia o seu servo. O rei, ele conhece o teu servo. E ele sendo copeiro do rei, o rei autoriza ele: vai lá, pega os exércitos, pega uma ajuda, te dou uma carta te liberando para você passar nas fronteiras, vai lá e faz a obra.
como que Deus ele usa de uma maneira surpreendente através dos políticos, através dos governantes, através dos missionários. Depende muito do desejo do seu coração. Eu lendo essa leitura bíblica em classe aqui, o desejo do coração de Neemias era fazer algo bom para Deus. Vamos para a nossa introdução. Nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados. Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus. A obra é de Deus. Deus usa a nossa pequena força, mas não significa que nós, sem nós, não. Sem nós, Deus continua sendo Deus. Nós dependemos de Deus. Eu dependo de Deus. Você depende de Deus. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, ele providenciou tudo o que era necessário para a sua realização. Tudo o que era necessário para a sua realização. Desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear aquela construção. É interessante que eu estava ali estudando um pouco sobre a graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. Graça é tudo que Deus faz para nós, que nós não conseguimos pagar. Além de não conseguir pagar, nós não merecemos, mas Ele dá, sem jogar na cara, sem cobrar. Um exemplo, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Ele deu a salvação. Ele deu o perdão. Ele deu o livre-arbítrio. Deus, Ele deu para nós a sua graça revelada, Jesus Cristo. Aleluia. É interessante a gente observar que a obra, a igreja, a graça, a igreja é um projeto de Deus. Tem pessoas que falam assim: quem inventou a igreja foi o homem. Não. Quem inventou a igreja foi Deus. A Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu és Pedro. Tu és pedra. Tu és um fragmento de pedra. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre esta pedra que sou eu, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela não é do homem. A igreja é projeto de Deus. Porque se fosse projeto do homem, já tinha caído. Já tinha acabado há muito tempo. Neemias aqui, no primeiro ponto, Deus responde à oração de Neemias. Neemias, ele é enviado, para resolver aquela situação em Jerusalém. Ele foi avisado pelo seu irmão da situação. Que tristeza, né? Você recebeu uma má notícia daquela congregação, uma má notícia daquele bairro, uma má notícia daquele missionário, uma má notícia da situação daquele povo. Como que vai ser a sua reação? A reação de Neemias aqui deixou ele numa profunda tristeza, a ponto dele mudar o seu semblante. Como tem sido a sua reação em ouvir que missionários estão sendo mortos em outros países? Como tem sido a minha reação em ouvir que em muitos países pessoas estão sendo presas simplesmente por pronunciar o nome de Jesus Cristo? Como tem sido a recepção dessa mensagem? Neemias aqui, ele ficou triste. Ficou angustiado. Ele jejua. E ele ora a Deus. É interessante a oração de Neemias. É muito linda a oração de Neemias. Quando ele pede: Senhor, faça a tua vontade, não faça a minha. Ele sabia que Deus estava no projeto. E quando Deus está no projeto, tudo dá certo. Deus, ele responde à oração de Neemias. Deus, ele despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Muitas das vezes, aquele projeto é muito grande para você. Muitas das vezes, aquela obra, você não tem condições nenhuma para fazer. Se Deus não usar algo grande,
uma pessoa que tem condições. Porque Deus, ele faz coisas impossíveis para os teus servos. Que depois você vai ver, eu não tinha condições nenhuma, mas a mão de Deus estava comigo. É interessante que quando Neemias ele ora ao Senhor, ele não pede algo bem para ele não, ele pede para os muros de Jerusalém, para a proteção. E é interessante isso também, você observar, nós como cristãos, temos que interceder pela paz de Jerusalém, interceder por Jerusalém. O crente que não ama Jerusalém, ele não é crente. Ele não é crente. Nós temos que amar. Porque Deus tem uma peculiaridade com aquele povo. Deus ama aquele povo. E você que vai odiar? É você que vai criticar? Observa que Israel, até hoje, olha o tamanhozinho de Israel. E o mundo todo está de olho em Israel. Porque é um povo escolhido, é um povo debaixo da promessa. É um povo que, há pouco tempo atrás, não era uma nação. Mas Deus usa um brasileiro. Lá na ONU. Estava 3-3. Deus usa um brasileiro, Oswaldo, e ele vai lá e assina a favor de que Israel se tornasse uma grande nação. E olha quem é Israel hoje. Glórias a Deus. Eu vejo Deus cumprindo a sua palavra. Deus, ele responde à oração de Neemias, assim como respondeu à oração de Davi, assim como respondeu à oração de Elias. Deus, ele ouve as nossas orações. Ainda que você fala, eu estou fraco, não tenho forças, mas não tenho nem palavras. Mas o Espírito, ele ouve, ele geme, ele intercede ao Pai por nós. É interessante você observar aqui, no primeiro tópico ainda, que Deus ele despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Muitas das vezes você clama, você busca, você intercede. Deus usa uma pessoa para atender o seu clamor, para dar crédito à sua palavra, para dar atenção ao seu pedido. E aí, depois que Deus usa aquela pessoa para te favorecer ou para favorecer a obra dele, você que vai bater no peito falando assim, não, eu que fiz, eu que conquistei. Não. Lembra do que você pediu a Deus? Lembra dos livramentos? Lembra do que Deus te fez no passado? Lembra que se você está até aqui hoje é porque Deus permitiu? Quantos que já partiram, nasceram junto com você e já se foram? Deus, ele está no controle. No nosso segundo item aqui, Neemias chega a Jerusalém. É nessa parte aqui que ele chega em Jerusalém, não fala para ninguém o seu projeto, o seu objetivo, ajunta ali os judeus, os nobres, os magistrados, todos os que faziam a obra e botaram a mão na massa. Não ficou só no papel. Muitos projetos ainda estão no papel porque está faltando um líder que coloque a mão na massa, que tome frente. Nós vamos fazer em nome de Jesus. Nós vamos fazer em nome de Jesus. Levantemo-nos e edifiquemo-nos e esforçamos as nossas mãos para o bem. Levantemos, quer dizer, nada de ficar prostrado, nada de ficar caído. Vamos nos levantar, vamos nos edificar. Edificar é crescer, não vamos diminuir não. Vamos levantar, vamos edificar e vamos nos fortalecer na palavra, vamos nos fortalecer em Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá força. Edifiquemos, levantemos e nos fortalecemos. As nossas mãos para fazer o bem. Tem muita gente se levantando, se edificando, se fortalecendo, mas é para fazer o mal, para criticar, para murmurar, para colocar palavras negativas. Mas Neemias aqui ele fala,
com seus magistrados, com os nobres, com os judeus, com todos aqueles que iam botar a mão na massa. Gente, nós vamos começar e nós vamos terminar. Nós vamos se levantar. Aleluias. Os inimigos vão se levantar. Mas nós vamos trabalhar com a mão, com a outra nós vamos nos proteger. Vamos botar guarda, vamos botar uma pessoa com a trombeta para tocar. Caso vier algum empecilho, vamos vigiar, mas vamos orar. Não vamos dar as costas para o inimigo, não. Neemias inicia o levantamento do muro. Antes disso, Neemias ele tinha orado a Deus. Olha que lindo isso aqui. Neemias ele ora a Deus antes dele iniciar. Quando você começa um projeto e coloca Deus em primeiro lugar, busca a Deus em primeiro lugar, tudo dá certo. Deus uma certa vez chega para Salomão e fala assim: Salomão, pedes o que queres que eu te darei. Salomão ele não pediu mulher, não pediu riqueza, não pediu carro, não pediu apartamento, não pediu prosperidade material nenhuma. Ele falou: Senhor, dai-me sabedoria para que eu possa governar este povo. Dai-me sabedoria para mim saber discernir entre o certo e o errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Deus se alegrou do pedido dele. E Deus fala com Salomão: Salomão, só porque você me pediu sabedoria, eu juntamente com a sabedoria, Salomão, vou te dar riqueza, você vai ser o homem mais rico do mundo. Se Salomão vivesse nos dias de hoje, esses homenzinhos que se dizem mais ricos do mundo, diante de Salomão, coitado deles, iam passar vergonha. Porque até hoje, ninguém conseguiu chegar até Salomão. E olha o tempo. Salomão, Deus deu a ele sabedoria, o homem que teve conhecimento em fauna, flora, remédios, em ecologia, astronomia. Um homem muito sábio, a ponto da rainha de Sabá caiu o queixo, desmaiou. Ficou boba de ver simplesmente a organização. Os copeiros, os serventes do rei, o ouro que tinha naquele palácio. Deus deu a ele sabedoria, Deus deu a ele riqueza, Deus deu a Salomão tudo porque ele soube pedir. Talvez você ainda não recebeu, porque você não soube pedir. Pedes, mas pedes errado. Pede, mas pede para o seu deleite. Pede, mas pede para o seu egocentrismo, para se achar. Deus ele não dá a sua glória para ninguém. A glória é dele. O louvor é dele. Neemias, ele faz a sua tática, né? Que eu acabei de falar. Agora aqui, ele une os judeus, porém aquela união foi ameaçada. E isso nós vamos estudar na lição de número 8. Não é assunto para essa lição. Melhor, lição 7. Lição 8, quer dizer, que vai falar sobre a pobreza, sobre a riqueza. Foram aquelas oposições que eles se levantaram. O levantamento dos muros provocou uma grande oposição. Nós já estudamos isso, que logo quando eles começaram, também teve oposição. Parou-se 15 anos, aí Zorobabel recomeça a construção do templo, só que os muros ainda estavam, né? Agora Deus usa quem? Neemias, para Neemias botar a mão na massa. Neemias vai lá e começa a reedificar o muro de novo. Quando ele reedifica o muro, enfrenta o quê? Oposição. Você pode ter certeza. Se você está fazendo a obra do Senhor certinha, vai vir pedradas. Até mesmo dos de dentro de casa. Até mesmo aqueles que se chamam os teus irmãos. Porque o profeta ele não tem honra na sua própria casa. Mas não se preocupa não. Se Deus te levantou, ele vela pela sua palavra. O levantamento do muro provocou grande oposição. O muro foi solenemente inaugurado. É aqui que é lindo. É aqui que é maravilhoso. Quando eles concluem a obra, aí eles chamam, olha só, todos os levitas, aqueles que tocavam instrumentos de sopro, de corda, e começaram a louvar ao Senhor, a fim de dedicarem o muro com alegria, com louvores,
com cantos, com saltérios, com alaúdes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas. Purificaram os sacerdotes e os levitas. Observa isso. E logo purificaram todo o povo, as portas e o muro. Santo, santo, santo é o Senhor. Sede santo, porque eu também sou santo. Observa que os levitas prepararam-se para o louvor. Prepararam os seus instrumentos. Instrumentos que eram de louvor a Deus não poderiam ser tocados em outras festas, em outras ocasiões. Eram dedicados ao Senhor. Eram instrumentos santificados ao Senhor. Como está sendo os instrumentos da sua igreja? Como está sendo a sua vida como instrumento nas mãos de Deus? Está sendo usado para Deus e para o mundo? Está sendo adorado a Deus e adorado ao mundo? Instrumento. Você é um instrumento na mão do Senhor. Ah, mas eu não sei tocar, eu não sei cantar, mas você é um instrumento. Você é uma testemunha viva. Muitos não leem a Bíblia, mas leem a sua vida. Purificaram-se os sacerdotes. Olha como que está a sua vida diante da igreja, diante do templo, diante... Ah, mas eu sou sacerdote, eu não peco. Peca sim. O único que não pecou é Deus. Purifica as suas vestes, purifica a sua mente. Logo, depois de purificar, começando pelo altar, pelo sacerdote, pelo pastor, pelo bispo, pelo presbítero, começando lá de cima. Aí logo vieram os povos. Depois dos povos, os muros e as portas. Eu estou entendendo aqui nesse texto, sabe o quê? Uma totalidade. O que é isso? Não é só os sacerdotes que purificavam-se. Não eram só os pastores que tinham que andar de acordo com a palavra. Não, era todos. Era o templo, era a igreja, era o povo, eram os instrumentos, eram os levitas. Era uma consagração total ao Deus verdadeiro. Ou você adora a Deus, ou você adora a Mamon. Ou você adora a Deus, ou você adora o dinheiro. Ou você adora a Deus, ou você adora as riquezas. Ou você adora a Deus, ou você adora o mundo. A Bíblia é muito categórica quando diz que se você é amigo de Deus, você automaticamente se torna inimigo do mundo. É por isso que vem oposição. Agora, se você for amigo do mundo, você também se torna inimigo de Deus. Não tem como se conciliar. É por isso que eu falo que a Bíblia ela é verdade, ela não é relativa. Porque quando ela diz verdade, ela também fala sobre a mentira. Quando ela fala do macho, ela também fala sobre a fêmea. Quando ela fala do pecado, ela também fala da salvação. Quando a Bíblia fala do céu, ela também fala do inferno. Não existe meio termo. Ah, existe aí um exemplo. Ah, um purgatório. Existe, depois que a pessoa morre sem aceitar Jesus, existe aí algo que vai te levar você a um perdão dos seus pecados após a sua morte. Ei, enquanto você está vivo, aproveite e ande no caminho do Senhor, porque após a morte segue o juízo. É com Deus. O que você tem que fazer enquanto você está vivo, reconhecer Jesus como seu Salvador, agora enquanto você está vivo, porque depois que você morre, segue um juízo. E há um juízo, aonde nós, aonde eu, aonde você irá ter que prestar conta diante de Deus. Enquanto você está vivo, há uma esperança. Estamos vivendo num mundo relativista, aonde que ele nasceu desse jeito, ela nasceu desse jeito, que ela pode escolher isso, que ela pode ser aquilo, que ela tem dúvida do sexo dela, ela tem isso, ele tem dúvida do sexo dele. Ei, a Bíblia é verdade absoluta. Uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Ah, mas ela é ultrapassada? Não, não é.
Porque se fosse escrita por mim, talvez sim, mas ela é inspiração divina. Foi Deus que capacitou, foi Deus que usou homens inspirados. E ela é o livro mais atual. É o livro mais vendido do mundo. É o livro que mais sofre perseguição. Mas é o livro mais lido. Hoje você lê a Bíblia pela internet, pelo celular, nos outdoors, nas caixas de presente. Aonde você vê, você lê a palavra do Senhor. O muro foi inaugurado. Foi uma grande festa, eu imagino. Eu queria ter uma visão de como que foi. A gente falando, às vezes não dá para interpretar direito, mas a alegria de eles verem aquele muro, aquela obra realizada. Observe em algumas congregações aí, quando nós vemos, olha, grande templo da igreja tal foi inaugurado. Imagina, olha a organização, olha as caravanas, a quantidade de pessoas, a convocação, a festa que é. Agora eu imagino, nesse projeto que Deus agora estava inaugurando. Os muros traz muito simbolismo no tópico de número 4. 6. O muro traz muito simbolismo para nós. Fala de salvação, fala de proteção. Quando você faz o muro, você está se protegendo. Protegendo a sua família, protegendo o seu lar. Josué, no capítulo 24, ele fala: olha, se vocês querem adorar os deuses amorreus, os deuses heteus, os deuses girgazeus, os deuses ferezeus, esses deuses pagãos, esses deuses que têm olho e não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, vocês podem até seguir. Porém, eu e a minha família, olha ele protegendo a família, olha ele colocando um muro, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Muro de proteção. Muro de proteção. É importante que quando Deus manda Noé fazer a arca, aquela arca foi uma proteção de Deus para Noé e a sua família e todos aqueles animais. Observa que fora da arca, fora daquela proteção, fora de dentro da proteção de Deus, houve morte, choro, desespero total. Mas dentro da arca, dentro daqueles muros, dentro daquela proteção, ainda que ele estava ali passando aperto, porque você imagina o camarada ficar 1 ano praticamente no meio de animais, mas ele estava protegido, ele estava guardado. Você observa que hoje o local mais seguro é estar na presença do Senhor. Hoje não existe local seguro no mundo. Hoje não existe local seguro no mundo. Mas quando você está na presença do Senhor, você está guardado pela sombra do Onipotente. Os muros da salvação ele fala de divina proteção, que beneficiam aqueles que se abrigam dentro dele. Se você está na casa do Senhor, se você está obedecendo a doutrina, se você está ouvindo a palavra, Deus está te dando livramento. Deus está falando com você. Você está sendo beneficiado. A sua família está sendo edificada. Estude sobre o poder do Evangelho no mundo. Qual a influência do Evangelho no mundo. A influência é positiva. É lógico que tem muitas pessoas que usam do Evangelho para escandalizar, mas a própria Bíblia diz: ai daquele que se escandalizar ou que se fizer por escândalo. Ai daquele. Deus ele está no controle da situação. Devemos seguir o Evangelho de Cristo, porque é salvação para todos aqueles que creem. É lógico que vai ter pessoas que não creem no Evangelho, porque aqueles que não creem é loucura. A Bíblia fala que é loucura. Falar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus deu a sua vida por nós, que foi pregado na cruz, que morreu sem pecado, que Ele é Deus. Isso é loucura para aqueles que não creem. Mas para nós que
que somos salvos, nós cremos. É poder de Deus. Tem muitas pessoas que pregam um Jesus morto, mas nós pregamos um Jesus vivo, que ressuscitou e está vivo até os dias de hoje. Vamos partir para a nossa conclusão. Deus, Ele usou Neemias para construir o muro. E Ele quer te usar para construir, para reformar, para recomeçar a estrutura da sua família. Talvez a sua família está destruída. Deus Ele está cobrando de você. Deus Ele está cobrando de mim para recomeçar, para voltar ao primeiro amor. Tapar as brechas. Aquelas coisas que, não tem pecado. Tem nada a ver não. Cuidado, cuidado. Nós somos santos de Deus. Precisamos nos santificar a cada dia. É um tema assim, às vezes até meio fora de conexão, quando você fala em ser santo. Santo, 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 porque o Senhor é santo. E nós precisamos de nos santificar. É lógico que nós só vamos ser santos quando nós estivermos na glória com Cristo. Porque enquanto nós estivermos com esse corpo corruptível, esse corpo de corrupção, enquanto vivemos nesse secularismo, nesse mundanismo de pecado, estamos sujeitos, sim, a falhas. Mas nós devemos olhar para Jesus. Neemias aqui, ele olhou para Jesus. Ele pediu a Deus. E Deus deu a ele o projeto realizado. Fora de Deus, fora de Jesus Cristo na sua vida, você não vai conseguir. Ponha Deus em primeiro lugar, assim como Neemias fez. E levante os muros. Levanta do seu lugar, edifica, põe a sua mão na massa. Protege a sua família. Que Deus, Ele vai te ajudar. Eu quero dizer para os irmãos que essa lição ela é um complemento da lição de número 4, 5 e 6. E ela vai falar até a lição de número 8 sobre esse projeto. Na verdade, toda a lição está falando sobre a crise. E é uma preparação para mim, para você, para não se abalar, não se abater. Porque aquele povo no passado passou e deixou de experiência para nós. Que Deus venha nos ajudar. Que Deus venha nos abençoar a cada dia, a cada momento. Eu quero terminar essa live agradecendo a Deus pela vida da minha irmã Vânia, né? Que está sempre aí assistindo esses estudos maravilhosos que Deus tem colocado em nossas vidas. Também quero agradecer a Igreja Batista Central, onde nesta quinta-feira passada eu estive lá trazendo um resumo, né, de toda a lição sobre a carta aos Efésios. Quero agradecer a pastora pela recepção calorosa que fizeram conosco. Também quero agradecer a todos aqueles que estão vendo esta live, aqueles que ainda irão ouvir e aqueles que estão ouvindo, para a glória do Senhor. Quero também pedir a você que compartilhe, divulgue a palavra, evangelize através dessa live. Compartilhe, curte, comente, né? E que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Quero também parabenizar a todos os pais, ao meu pai Joel Raimundo, a todas as mães que também fazem papel de pai, cuidando, educando, tratando, porque existem muitos pais que falharam, mas o verdadeiro pai é aquele que assume a responsabilidade. Eu quero parabenizar você que fez, que criou, que registrou, que assumiu a responsabilidade e que, querendo ou não, ainda que depois de morto o filho não venha reconhecer, mas tem que estar lá no documento dele, em memória, meu pai. É uma honra para você que é verdadeiramente pai e hoje é o seu dia para ser comemorado, que na verdade todo dia são dia dos pais, porque o verdadeiro pai é aquele que abastece, que carinho, que dá atenção, que está junto, que está acompanhando, que está tratando. Parabéns para os dias dos pais, parabéns para mim que também sou pai.
E para aqueles filhos que não têm pai, e que quando teve deu valor, parabéns. E para aquele que tem pai vivo, valoriza. Quero mandar um abraço a todos. Quero agradecer a todos pela atenção. E que o nome do Senhor seja glorificado. Divulgue esse vídeo. Divulgue mesmo para seus amigos. E todos os domingos estou querendo, se for da vontade de Deus, estar fazendo um pequeno resumo da lição. Amém? Assim, eu quero agradecer por essa grande oportunidade que o Senhor tem me dado. Curve a sua cabeça e iremos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer neste momento pela tua palavra que foi ministrada nesta manhã. Quero te louvar, ó Pai, a todas as congregações que nesse momento estão assistindo esse live. Pai querido, também quero te apresentar em tuas mãos aqueles, ó Pai, que têm escola bíblica nas congregações e aqueles que não têm. Aqueles que estão parados, ó Pai, aqueles que estão precisando de ouvir uma palavra. Senhor, que esse vídeo venha penetrar, as palavras desse vídeo venham penetrar nos corações que necessita, que o Senhor venha me usar, ó Pai, a cada dia, através do dom da palavra, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, para edificar, para fortalecer, para levantar aqueles que estão caídos e para que o teu nome seja glorificado. Eu quero te louvar, Senhor, por esta rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém.